pessoal, estamos começando mais uma videoaula aqui do canal Professor Rafael Leite e hoje estaremos discutindo sobre os fatores que levaram a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial e ser durante muito tempo a única nação industrial da Europa. Beleza? Vamos lá. O primeiro elemento, pessoal, que levou a Inglaterra a ser pioneira foi o fato dela ser a única nação a criar leis de cercamento. É claro que muitos de vocês que estão vendo aí a imagem se questionem: o que é que isso tem a ver, professor? O que é que tem a ver as leis de cercamento criadas pela rainha Elizabeth I com a questão de Robin Hood? Vejam só, quando a gente vai analisar o período da Idade Média, a gente vai perceber que a maioria das pessoas viviam no feudo. E o feudo possuía várias partes, onde os camponeses, para transitarem entre elas, deveriam pagar uma variedade de impostos, tais como corvéia, talha, banalidade, dízimo, mão morta, taxas sobre questões de justiça, sobre casamento, ou seja, existia uma infinidade de impostos que eles eram obrigados a pagar. E o que é que acontece? O único espaço que eles não pagavam nada para ter acesso eram os bosques. Lá nos bosques eles poderiam retirar madeira e pedra. Só era proibida, vamos dizer, a caça de animais e a coleta de mel. Mas, enfim, eles não pagavam nada. E o que é que acontece? Alguns camponeses, com o passar dos anos, eles foram tendo a ideia de quê? De fugir do feudo e habitarem no bosque, que era o único local onde não se pagava nada. Só que aí, como os clérigos e os nobres dependiam dos impostos tributados sobre os camponeses, eles começam a agora olhar para esses camponeses como criminosos, como marginalizados, como pessoas que deveriam ser punidas perante a lei. Então, quando eu coloco aqui a imagem de Robin Hood, na verdade eu estou trazendo a personificação dessa imagem de criminosos. Robin Hood, ele não é criminoso porque rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood é, sobretudo, criminoso da ótica da Idade Média pelo fato dele recusar-se a pagar qualquer tributação. Na verdade, era mais grave você não pagar do que você roubar. E Robin Hood ele termina juntando toda essa mescla que era errônea perante o pensamento da época. E o que é que acontece? A rainha Elizabeth I, quando ela proíbe os camponeses de ir para os bosques, quando ela resolve cercar essas propriedades, na verdade ela está dizendo: olha, vocês, camponeses, devem continuar pagando impostos. Outra dúvida que deve surgir na cabeça de vocês: ô professor, se essas áreas cercadas, se esses bosques cercados tinham por objetivo fazer com que os camponeses não fossem para lá, o que é que isso tem a ver com indústrias? Tem a ver que essas áreas que foram cercadas posteriormente serão utilizadas para o cultivo de algodão, serão utilizadas para dar base para a principal produção da Revolução Industrial, que será as roupas de algodão. Ok? Então essas áreas cercadas posteriormente serão utilizadas. É claro que a rainha Elizabeth, quando cercou, não tinha esse pensamento. Porém, as áreas cercadas consequentemente levarão a um dos elementos essenciais: ter terras exclusivas para o cultivo de um determinado elemento, que nesse caso é o algodão. Outros fatores que merecem destaque são os fatores ligados à Revolução Gloriosa. A gente vai ver que a burguesia comercial, durante a Baixa Idade Média, que é aquele período onde a Idade Média ele começa a declinar, eles resolvem prender o rei, Jaime II, e resolvem executá-lo à morte. E o que é que acontece? A pessoa que vai ser colocada posteriormente à nova dinastia terá
que assinar um acordo protocolando que todas as decisões executivas da nação, da Inglaterra, deveriam ser tomadas pelo parlamento. Esse parlamento já existia, viu, pessoal? Mas ele não tinha poderes totais executivos. Quem tinha poderes executivos até então eram os soberanos, eram a questão dos monarcas. E a partir da Revolução Gloriosa a gente vai ver uma mudança nessa dinâmica. O rei continuará importante, a rainha, sim, como símbolo de unidade nacional, como símbolo da cultura, e principalmente questões diplomáticas. Mas do ponto de vista econômico e executivo, quem ditará as ordens são os parlamentares. E o que é que acontece? Esse parlamento, que vai ser fortalecido a partir da Revolução Gloriosa, ele criará uma série de regras para reger a Inglaterra. A primeira delas, se alguma nação quisesse comprar produtos à Inglaterra, esses produtos deveriam ser transportados exclusivamente em navios ingleses. Se a Inglaterra comprasse o produto, a nação que vendeu o produto à Inglaterra deveria pagar o frete dos navios ingleses. Se caso a Inglaterra vendesse, era pago tanto a mercadoria quanto o frete também. Então a Inglaterra ela exigia o frete. Segunda medida, cerca de 70% da tripulação deveria ser da nação inglesa. Para quê? Para que no momento em que eles recebessem os seus pagamentos, esse dinheiro fosse investido dentro do solo inglês. Terceiro, vai haver uma ampliação dos portos e também uma modernização dos canais ingleses, para que assim pudessem atracar navios de pequeno, médio e grande porte nos portos da Grã-Bretanha. Então, todas essas mudanças administrativas, principalmente voltadas para o comércio externo, farão com que a Inglaterra termine enriquecendo ainda mais. E o que é que acontece? Com dinheiro e também com terras, isso ajudará também na Revolução Industrial. E por fim, eles pegarão as terras da Igreja Católica e da Igreja Anglicana e irão doar aos camponeses, para que os camponeses agora se desligassem do sistema feudal. É claro que isso foi uma jogada de mestre, viu, pessoal? Por quê? Porque as terras doadas, elas eram inférteis. E, consequentemente, esses camponeses, como não conseguiram produzir sobre elas, eles terminaram vendendo para a burguesia que comandava o país. Só que nesse meio tempo, é claro, o sistema feudal já havia ruído, os nobres também já haviam vendido suas terras. Então o que é que acontece? O sistema feudal totalmente ruiu. E os camponeses que outrora pensavam que estavam na vantagem, agora tiveram que buscar um novo trabalho. Um trabalho que não fosse mais ligado ao campo, porque o sistema feudal já não existia. E surgia assim o quê? Os espaços industriais. As terras inférteis darão lugar a indústrias. As terras férteis dos bosques serão colocadas para o cultivo de algodão. E os camponeses desempregados agora se tornarão operários das fábricas inglesas. Então a gente vê toda essa dinâmica que exclusivamente a Inglaterra havia tomado. Se você for pegar outros países, você perceberá que não existirão leis de cercamento, não existirão medidas administrativas de fortalecimento econômico, mesmo que não tivesse o poder sobre os elementos transportados. E também você não verá a desestruturação do sistema feudal que os ingleses farão questão de derrubar. Então, dadas essas medidas, a Inglaterra se torna a primeira nação comercial, a primeira nação industrializada do planeta. Dúvidas, pessoal? Questões que queiram comentar
Vocês podem postar aí nos comentários. As redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, também estamos disponíveis para podermos orientar vocês. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a vocês bons estudos.